Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade, boa noite. É um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é assim, toda noite aqui na telinha da TV Metrópole, canal 16.1. É um privilégio imenso eu estar sempre junto com você, fazendo esse programa, trazendo personalidades importantes do nosso estado, do nosso país, né, para bater um papo legal, falar um pouquinho das suas trajetórias, da sua história, que isso incentivar um pouco mais para que você possa ter mais autoestima em sua vida. E hoje nós vamos receber com o seu carinho, com a nossa... é um privilégio imenso receber hoje um grande vereador de Fortaleza, Sargento Reginaldo. Agora dá para tirar a máscara aqui, mantendo a distância, o né? Distanciamento também, já somos vacinados, né? A coisa parece que está indo embora, né? Essa coisa horrorosa. Ainda diria que a gente ainda tem uma grande batalha pela frente aí, mas cada dia mais gente sendo vacinada, né, Auri? Você sabe que isso vai dando uma segurança e é realmente hoje uma das plataformas mais eficazes da gente resolver o problema dessa pandemia. É a imunização da população, claro, além de alguns cuidados que a gente precisa tomar. Mas eu acredito que o governo está saindo bem, as vacinas estão chegando com tempo, né, para resolver o problema da população. Se Deus quiser, nos próximos meses nós vamos ter aí mais de 50% da população vacinada. Eu também não tenho dúvida, né, que a gente está tendo um desempenho muito bom, né, ultimamente, principalmente, né? O crescimento dessa... Teve um problema inicial, você sabe que levanta-se muita discussão em torno dessa questão da compra das vacinas, mas havia, inclusive, impedimentos na própria legislação brasileira, teve que haver mudanças, né? Um projeto de lei foi votado esse ano no Senado da República para que o Brasil pudesse adquirir as vacinas da Pfizer, e ficou toda essa discussão que o governo demorou, mas eu vejo os esforços e nós estamos recebendo aqui em Fortaleza, né? A cada semana chegando novos lotes, e o mais importante é que a população seja beneficiada. Nesse momento nós temos que nos unir todos, é um esforço conjunto de todos os poderes para que a gente possa de fato resolver esse problema, devolver o direito da nossa população de trabalhar, de produzir, de viver livremente, como outros países já estão conseguindo, abrindo setores de eventos, abrindo setores de turismo. A gente ainda está enfrentando essa dificuldade, mas eu tenho muita esperança que a gente vai vencer isso logo, logo. Pois é, nos Estados Unidos, na Europa, já tá abrindo tudo, né? As coisas já estão se encaixando, né? Muitos países já estão se encaixando, e aqui o Brasil não vai ser diferente, a gente vai vencer. Está vindo aí, falam aí de nova cepa, vindo da Índia, essas coisas aí, mas a gente tem que ter fé também, né? Ter fé e acreditar que nós temos um Deus Todo-Poderoso que está aqui para também proteger, que ninguém fala nisso, né? As pessoas falam em vacina, né? Não falam num tratamento também que pode ser usado para prevenir também, né? Eu acho que toda doença sempre você pode ser prevenida através de uma boa imunidade do seu corpo, uma boa alimentação, atividade física, todas essas coisas. Tudo tem que ser feito, né? Além dessas medidas de distanciamento, máscara, essas coisas todas, né? Auri, eu sou adepto desse mesmo pensamento que você. O que tiver ao meu alcance para fazer, eu irei fazer. Eu tive Covid em maio do ano passado. Os médicos que me atenderam, 2 médicos que me atenderam, inclusive da rede pública de Fortaleza, me recomendaram azitromicina, ivermectina, zinco, e eu tomei. Não tomei cloroquina porque não foi recomendado, então fiz o que estava ao meu alcance, não precisei me internar.
À época eu não sabia, mas eu já estava acometido de um câncer, né? Então eu passei pela Covid muito bem, assim como todos na minha família fizeram o mesmo tratamento, meus irmãos, minhas irmãs, e fizeram tudo que estava ao alcance. Então eu acredito que a gente possa sim contribuir efetivamente. Eu jamais me expus desnecessariamente, eu uso máscara sempre, faço a higienização das minhas mãos sempre que estou em qualquer ambiente público, e já vejo aí um percentual considerável daquilo que a gente pode fazer para evitar o adoecimento dessa doença. E você falou até da questão da atividade física. Nós lutamos muito contra o fechamento das atividades, das academias, dos espaços de atividade física no Ceará, porque eu sou professor de educação física, eu entendo o quanto o exercício ele é fundamental para que você melhore as suas condições imunológicas. Isso está mais do que explicado pela ciência, não tem por que rebater esse tipo de coisa. Então, uma pessoa que tem um hábito de vida saudável, que se alimenta bem, que pratica exercício, ele vai reagir muito melhor. Não é que ele não vá pegar a doença. Ele vai ter uma reação muito melhor a esse tipo de enfermidade, né? No meu caso, até no tratamento do câncer, as equipes médicas sempre diziam que eu reagi muito bem à quimioterapia. Eu tenho um histórico de atividade física, sempre pratiquei esporte, sou militar, vivi 24 anos na atividade operacional do Corpo de Bombeiros, então isso foi fundamental para que eu tivesse também uma postura muito mais positiva na reação aos quimioterápicos que eu estava tomando, né? E passando aí um pouquinho para a sua atividade como vereador de Fortaleza, como é que está hoje aqui, uma nova administração, né? Como é que está hoje na sua ótica aí, qual é a expectativa que o fortalezense deve ter com relação que não só a composição dos vereadores que lá estão, como também da administração do prefeito? Como é que você passa essa visão aí? Expectativa de mudança não pode se esperar tanto, porque, na verdade, nós estamos tendo uma continuidade de poder, né? Nós temos um grupo que comanda o Estado e a cidade, né, de Fortaleza. Calcaia teve uma ruptura desse processo com a eleição do prefeito Vitor Valim, mas Fortaleza optou pela manutenção, né? Nós tínhamos um nome para a mudança, que era a oposição a esse grupo do deputado Capitão Wagner, que foi candidato pela segunda vez, mas a cidade ali, uma diferença muito pequena, mas optou pela manutenção. Então, o que nós podemos esperar é uma Câmara de Vereadores um pouco mais aguerrida. Nós ampliamos a base de oposição ao prefeito, com novos nomes jovens, muitas pessoas de primeiro mandato, que eu espero que realmente realizem um trabalho de fiscalização, de cobrança e de proposição cada vez mais eficiente, né? Eu sempre me comprometi a fazer ao máximo possível a fiscalização do Poder Executivo, que é uma das atribuições do vereador. Então, a gente vem nessa pegada. Estou reassumindo o mandato agora, porque estava em licença de saúde. O prefeito Sarto está no seu 5º mês de gestão, tem a questão da pandemia para administrar, mas a cidade não pode parar. Nós temos problemas em várias áreas, nós temos uma cidade, ele herdou um problema grave na periferia dessa cidade, deixado de 8 anos de gestão pelo prefeito Roberto Cláudio, que priorizou ali Parque do Cocó, Aldeota, Beira-Mar. Está na hora da gente olhar para a periferia, certo? E eu espero que o prefeito Sarto, e eu disse isso para ele na conversa que nós tivemos pessoalmente no início desse ano, está na hora da gente distribuir, né, esses recursos de forma igualitária, porque o cidadão que mora no Bom Jardim, na Barra do Ceará, lá na Messejana, ele paga o mesmo imposto ali. Ele tem o direito a uma escola de qualidade, a uma rua pavimentada, ele tem direito realmente a um serviço de saúde de qualidade, e isso é que a gente precisa mudar na cabeça da população. A população acaba votando, muitas vezes, por favores pessoais, e não cobra posteriormente o que é de interesse coletivo, que é o mais importante. Essa é a grande função do sistema democrático, é dar poder ao povo de cobrar do seu governante, porque ele coloca ele lá. Esse fechamento de escolas, de academias, você falou, você é professor de
de educação física, né? Isso não foi saudável, não foi o ideal que poderia ter sido feito por esses decretos aí governamental. Auri, o governador usa muito uma expressão que eu tenho como referência até para fazer o contraponto e a crítica. Ele usa muito a expressão, eu me baseio na ciência. Vários países do mundo atestaram a necessidade do exercício físico como forma preventiva aos estados graves de Covid. Os estudos estão espalhados aí em artigos científicos e etc. A questão das escolas, pesquisadores, autoridades da educação do Brasil e do mundo estão exigindo que as crianças possam voltar às atividades presenciais, porque consideram os prejuízos irreparáveis com relação a essas aulas, ao sistema de aulas remotas. Sem falar que está provado cientificamente que as crianças, a capacidade de transmissão do vírus de uma criança para o adulto, ela é mínima. Ela é mínima. Elas são assintomáticas, uma grande maioria delas, e a capacidade de transmissão do vírus de uma criança para o adulto, ela é muito pequena, ela não justifica a falta dessa abertura para as atividades escolares durante tanto tempo. Elas perderam um ano praticamente, e nós entramos agora nesse segundo ano ainda com alguns meses de prejuízos irreparáveis para o aprendizado dessas crianças. E você atribui aqui essa insistência desses decretos ainda não flexibilizar essas coisas? Olha, é curioso que aqui no Ceará, há um movimento muito forte do sindicato de professores contrário à retomada das atividades, né? Nós temos educadores renomados, que são citados por qualquer professor, discutindo a reabertura. Mas nós temos aqui no Ceará um movimento muito forte do sindicato dos professores para que o governador postergue cada vez mais a reabertura das escolas municipais e estaduais. É isso aí, pessoal. Eu converso aqui com o vereador Sargento Reginaldo. Vamos fazer um pequeno intervalo, vereador, a gente retorna já. Maestro Júnior, Petrúcia Valéria, pra cima! Para apaixonar os corações, programa do Auri. Bom demais. Canta com a gente, vai. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda, e essa tempestade um dia vai acabar. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento, além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Contamos com 4 tipos de planos que se adequam à sua necessidade: clássico, executivo, luxo, VIP. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você,
unidos para sempre. As Óticas Ariana faz tudo para você. Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau. Exames laboratoriais digital com equipamentos de última geração. Ligue agora 3311 9799 ou pelo WhatsApp 989 32 28 24. E para seu conforto, disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa. Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê, em até 8 vezes sem juros. Não fique fora dessa oportunidade. Óticas Ariana, levando sempre as melhores opções para você. Em 2021, o Grupo SBC comemora seus 25 anos de existência. E ainda nesse ano, estaremos inaugurando o Memorial Vale das Flores, um dos maiores e mais modernos cemitérios parque do Brasil, que vem para revolucionar o segmento funerário, guardando as memórias e unindo os laços familiares através do inovador programa de genealogia familiar. O empreendimento dispõe de uma completa infraestrutura com área verde, salões de velório, capela, iluminação, um maravilhoso espaço ecumênico, amplo estacionamento interno e segurança 24 horas. Você já pode adquirir o plano memorial a partir de R$ 31,00 mensais. Ligue agora mesmo. O telefone é 3311-9760 ou pelo nosso WhatsApp, que é 99610-1908. Conheça todas as vantagens e escolha o melhor plano para você e para quem você ama. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu, enfim, e o meu amor é imensidão. Este é o programa do Auri e o papo hoje é com o vereador Sargento Reginaldo. Sargento, vereador, me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho de superação. Bora lá. Você hoje, para mim, é um exemplo de superação. Eu fiquei até um pouco triste e abalado quando eu soube que você foi cometido de câncer, né? E você esteve aqui algum tempo atrás, com toda aquela vitalidade, muita saúde, de repente a gente sabe a notícia dessa, a gente abala um pouco a gente, né? E agora você retorna aqui, né, ainda já com aspecto de completamente curado, né? Não sei se já chegou a esse estágio, mas pelo menos aparenta. Não, Auri. Primeiro, Auri, antes de responder a sua pergunta, a gente tinha falado no bloco anterior sobre a questão da retomada de atividades e eu ouvindo essa dupla aí, né, que está abrilhantando seu programa, nosso tecladista e a vocalista aí, eu não decorei os nomes de ambos, mas um segmento que foi altamente prejudicado no meio dessa pandemia, os músicos, né, que cantam nos bares, nos restaurantes, nos casamentos, e é lamentável, assim, é um setor que já poderia também, atendendo aos devidos protocolos e retomando as suas atividades, são pais e mães de família que passaram por muitas dificuldades no meio dessa pandemia e têm a minha total solidariedade e apoio. Então, eles também hoje têm uma história de superação, né? Estão aqui respirando, vivo, cantando. Graças depois a Deus. de um ano, né, de isolamento. Graças a Deus. Vencedor, né? Nós somos guerreiros aqui, a gente se virou de todas as formas para poder enfrentar essa situação. Coisa boa, viu? Coisa boa. Auri, ano passado, eu em julho, mais ou menos, eu estava sentindo um problema na garganta e essa correria política, né? E não fui cuidar e estava no meio já da pandemia. E aí um otorrino, fui fazer um exame de rotina ali para ver o que estava me incomodando e ele já foi logo dizendo que eu tinha que me operar, né? E não quis nem adiar, disse que estava bem grave, um linfoma, né? Um linfonodo. E aí eu me submeti à cirurgia. No primeiro momento ele não diagnosticou linfoma, né? Mas ele disse que eu estava com um gânglio muito aumentado. Fez a cirurgia, a biópsia e já deu a suspeita do linfoma. Comecei o tratamento em outubro, aproximadamente. Não tive a oportunidade de fazer a campanha na rua,
né? Estava já com a candidatura registrada, joguei na mão de Deus, dos amigos, da minha equipe, e para minha felicidade, tanto fui reeleito, como fui curado, né? Você perguntou, já pode dizer tá bem? É uma frase que eu adoro dizer de boca cheia. Eu estou curado, né? Curado de um linfoma não Hodgkin. Eu fiz 4 meses de quimioterapia e um transplante de medula autólogo, que é quando você utiliza as suas próprias células para o transplante de medula. Não tem risco de rejeição, mas tem é muito complexo, é muito delicado. Hoje eu estou bem, né, graças a Deus, já fui autorizado a voltar para as minhas atividades. É muito difícil passar por um tratamento de câncer, não é só quem viveu para saber o quão doloroso. É uma coisa assim, eu tive todo o acesso ao melhor tratamento possível, estava num hospital privado, né, e fico sempre imaginando as pessoas que estão dependendo da rede pública, sabe, Auri? Porque a demora para você receber o resultado de um exame, para você ter acesso a um exame na rede pública hoje, ela é o suficiente para que o paciente de câncer morra antes de iniciar o tratamento. Hoje, pela manhã, eu recebi uma mensagem de um subtenente da Polícia Militar me pedindo socorro, porque a medicação que ele precisa tomar para um câncer, ela, somando todas as ampolas, vai dar mais de R$20 mil, e ele não tem condições de pagar, e até agora o Estado não autorizou, né? O SUS não dispõe, ele entrou na justiça, às vezes até que esse paciente ganhe essa questão, o paciente já veio a óbito, lamentavelmente. Então, isso a gente precisa mudar, e eu quero fazer disso uma luta pessoal, para que a gente melhore a condição de acesso aos exames específicos, ao tratamento das pessoas com câncer, porque realmente é uma doença que tem matado ainda muita gente, homens e mulheres, crianças, mas não é simplesmente porque a doença é implacável. Na maioria dos casos, é porque ela foi descoberta tardiamente e não teve o devido acompanhamento. Pois é, e com essa questão aí dessa visão voltada completamente, unicamente, principalmente os hospitais públicos, né, para Covid-19, então muitas outras patologias foram deixadas de lado, né? Então muitas pessoas, eu acredito, que foram penalizadas com relação a isso também, por conta de outras doenças e não da própria Covid, né? Você acredita que afetou bastante as pessoas essa questão também? Afetou tanto, e afetou a mim, porque no primeiro decreto mais rigoroso do governo em 2020, as clínicas foram impedidas de funcionar. Só estavam funcionando os hospitais, os postos de saúde para atendimento quase que específico, Covid, UPA, né? E o que é que ocorreu? Pessoas que fazem tratamentos crônicos, elas ficaram com seus tratamentos, de certa forma, prejudicados. Então, por exemplo, eu teria uma consulta com um especialista em maio, essa consulta foi adiada para julho por conta da pandemia, né? Porque as clínicas não estavam podendo funcionar. Esse atraso de 2 meses no tipo de câncer que eu tinha é o suficiente para ele se espalhar por outras regiões. Então, você tem realmente... É importante, precisamos dar toda a prioridade à Covid, precisamos, mas continua a gente morrendo do coração, de câncer, de AIDS, continua, enfim, nós não podemos esquecer todo o restante da população que padece de qualquer outro tipo de problema. Para você ter uma ideia, mães de autistas me reclamavam demais, porque uma criança autista, ela precisa de uma rotina de atividade muito específica. E aí foram interrompidas fisioterapias, foram interrompidas fonoaudiólogos, foram interrompidas, às vezes, atividades outras, como a própria atividade física, uma natação, uma atividade de luta, que para aquela criança é fundamental para o seu tratamento. E isso implica na saúde de toda a família. Então, a gente não pode esquecer essas pessoas, né, mesmo ainda com a pandemia sendo a grande vilã do momento, matando tanta gente, mas nós temos que lembrar que muita gente está morrendo nesse país há muito tempo, justamente por uma saúde precarizada, né? Deixa eu abordar um tema um pouquinho polêmico para você. Nós estamos vivendo também hoje um problema aí, que é aquela questão da CPI, da Covid, lá que não dá nem para a gente assistir, né? Eu tive que tomar
uma coisa para não ter, para mim assistir um pouco lá, mas não deu, né? Eu tive que sair. Mas o que eu percebi é que eles focam uma coisa que não está preocupado. Fala vidas, estão preocupados com vidas, mas em momento algum eu vi alguém se pronunciar com relação a isso. E as outras patologias, outras doenças que deixaram de ser tratadas, que deixaram de lado, que naquele primeiro protocolo do ano passado, os hospitais públicos, clínicas, foram suspensos, eu acho, por 30 dias, foi 40 dias, né? Sem atendimento, né? Largaram essas pessoas e hoje estão falando tanto de vidas, né? A preocupação será se realmente essa? Você até o tema é polêmico, mas você já me deu o caminho, né? É lamentável que a gente está assistindo naquela CPI, para começo de história, uma comissão parlamentar de inquérito que tem como objetivo investigar possíveis desmandos, omissões, numa crise como essa, que vitimou centenas de milhares de brasileiros, ser presidida por um senador que responde um processo de corrupção durante a pandemia e ser relatada por um senador que nem no Senado era para estar mais, porque foi afastado por crime de corrupção, responde uma larga ficha de crime de corrupção, e eu só lamento que uma figura como aquela ainda esteja na história política do nosso país, né, como protagonista, né, falando de ética, falando de vida e etc. Então, assim, você disse tudo. Se a preocupação fosse com vida, Auri, você faz aqui na sua equipe uma pesquisa e diz assim, quem já ouviu falar de falta de leitos de UTI no estado do Ceará? Bem rapidinho você vai encontrar a resposta. Aí eu me lembro logo do piscinão assim, lá do HGF. Rapaz, você está adivinhando meus pensamentos agora. O homem faz leitura de pensamento. Quem não ouviu falar no piscinão do HGF? Quem não ouviu falar no sucateamento do IJF, na falta de estrutura? Para você ter uma ideia, meu irmão, nós recebemos na Câmara de Vereadores, durante 2019, denúncias de falta de equipamentos básicos para os profissionais de saúde fazerem higiene pessoal para atender um paciente. E aí a gente vem falar agora que toda a culpa do problema da saúde é da pandemia? Não, nunca houve preocupação com vida. Nós estávamos vivendo um jogo de interesse político e agora muita coisa está vindo à tona. O senador Eduardo Girão, representando muito bem nosso Estado, tem pedido insistentemente, vamos investigar os desvios que foram feitos nos estados e nos municípios. E a comissão não quer. Derruba todos os requerimentos dele. Nós tivemos em Fortaleza um hospital de campanha que durou 5 meses. Durou 5 meses, gente. Eu entrevistei profissionais que trabalharam naquele equipamento, proibiram os vereadores de investigar, nós fomos proibidos de entrar no hospital para fazer nosso trabalho, e eu encontrei médicos que disseram, não tem condição de trabalhar aqui, eu estou pedindo para me desligar da escala. E aquele hospital, quando veio à tona a primeira investigação, foi fechado do dia para a noite. Foi fechado misteriosamente. Existe um processo no Ministério Público do Estado de Ceará, correndo em segredo de justiça, mas eu tive acesso a esse processo, e o Ministério Público do Estado de Ceará apresentou pelo menos 15 irregularidades nos contratos de gestão da Prefeitura com o hospital de campanha. Nós tivemos aqui a compra de respiradores pelo IJF e pela Secretaria Municipal de Saúde que nunca chegaram. Nunca chegaram, são 17 milhões que desapareceram. E o governador do Estado de Ceará, junto com os governadores de todo o Nordeste, fizeram um consórcio. O governador investiu 10 milhões de reais na compra de respiradores que nunca chegaram. Eles não querem falar sobre isso, eles detestam quando a gente toca nesse assunto, eles ficam revoltados e ficam dizendo que é porque nós somos defensores do presidente da República. Não, amigo, eu faço questão de que se investigue todo mundo, do presidente ao prefeito. E se eu tivesse alguma responsabilidade como membro do Executivo, que não sou, num momento como esse, Auri, pois me investigue. Como disse o presidente, me investigue, mas vamos investigar os governadores também. Vamos investigar os prefeitos. Por que investigar só o presidente da República, se o Supremo Tribunal Federal garantiu a governadores e prefeitos autonomia para agir durante a pandemia? Pois é, e com tanto desbando que você falou aí, que fez um pequeno resumo aí de tudo aí, por que
a mídia, de uma forma geral, é um túmulo, né? Ninguém não fala nada. O que é que você atribui isso aí? Ainda bem que eu estou numa emissora de TV para poder dizer isso, né? Porque então significa dizer que há esperança, há uma luz no fim do túnel. Estou num programa de TV, tendo liberdade para falar coisas que nós só vamos encontrar em emissoras independentes como essa. Porque a mídia brasileira hoje, vergonhosamente, ela serve a um jogo de poder. Isso é fato. Isso é fato. Olha, aconteceu agora, só para citar um parênteses, você faz um parênteses aqui. Um vereador do partido do Ciro e do Cid Ferreira Gomes invadiu um programa de rádio no interior do estado e agrediu um advogado. Durante um programa de rádio, ao vivo, estava sendo transmitido pela internet. Os maiores veículos de comunicação do Ceará noticiaram apenas assim: vereador entra na rádio e agride um advogado. Eu fiz questão de assistir e procurar. Se fosse um aliado do presidente da República, meu amigo, manchete de todos os jornais era: bolsonarista ataca advogado dentro do programa de rádio. Ninguém disse que ele era aliado do Ciro. Ninguém disse que ele era do PDT. Então, existe hoje uma mídia que, ela, infelizmente, ela cede apenas aos interesses de quem financia. Só de investimento de publicidade, com os recursos que eram da pandemia, do governo do estado de Ceará, foram 70 milhões para publicidade. Ah, mas tem que fazer campanha de publicidade. Vocês sabem quanto gastaram com medicamento? De todos os recursos investidos na pandemia. 70 milhões para publicidade, 15 milhões para medicamentos. Meu caro, meu nobre vereador, agradeço a sua... conversa vai embora. Infelizmente o tempo já se foi, né? Não é porque o assunto não é bom, é porque o tempo já extrapolou. Eu agradeço de coração a sua presença. Espero que você retorne aqui para a gente dar continuidade a essa nossa conversa. Aurinho, um prazer imenso e agradecer a TV Metrópole e a você, o carinho pelo espaço e aqui de público também ao meu querido amigo aniversariante, Praciano, grande praça. Esse cara merece demais o respeito de todo o povo cearense pela sua contribuição para a cultura do nosso estado. Conheço desde longas datas, viu? Grande abraço a todos. É isso aí, vereador. Muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Para cima aí, né, nosso querido maestro Júnior, Petrúcia Valéria, contatos. O telefone é 986054472 e o canal do YouTube Maestro Júnior Musical. Sigam lá. Telefone de contato Petrúcia Valéria, 8599991648. Também se inscreve no nosso canal Petrúcia Valéria Oficial no YouTube. Eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida cada vez mais. Durma bem, sonhe com os anjos. Vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu? E quando eu tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar que não servem frio. Melhor terminar, cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.